Fala, rapaziadinha, Basquete no ar, o podcast que te mostra os bastidores da bola em 365 graus. Eu sou o Lucas Lustosa e do meu lado tá ele, Leonardo Saco, meu parceiro. Como é que você tá? Tudo bom? Quanto tempo, né? Quanto tempo? Aqui, demorou, beleza. cara. Pô, demorou pra tu sentar de novo nessa bancada, né? A gente tem que vir mais pra São Paulo, tu não Eu ia acha? falar isso, demorou pra vocês voltarem pra São Vou Paulo. ter raspar o listão, aquela garoinha hoje. Tem alguém que ficou até... Garoinha, Garoinha? Antes de apresentar o nosso convidado que já gostou do tempinho da garoinha de São Paulo hoje, Léo, me dá uma ajuda, cara. Diga. O cara que chega aqui no nosso podcast completo, que tá assistindo a gente agora, que veio dos nossos cortes que estão bombando no TikTok, no Instagram, o que o cara tem que fazer aqui no YouTube, cara? Curtir, compartilhar, se inscrever, dar like. Mandar tudo, pra todo cara, mundo, né, interagir cara? como ele puder nesse conteúdo aí. Manda pra todo mundo porque é bom demais. Dá aquela moral, porque hoje o assunto é com a enciclopédia do futebol. Paulo Vinícius Coelho tá na casa. Tudo bem? Bem, Léo? Você, tudo bom? Tudo Tu bem, apertou Léo? minha mão aqui, tu viu Não, que tá... Lucas e Léo. Lucas e Léo, Lucas e dupla Léo. sertaneja. Tu apertou minha mão aqui, tu viu que tá gelada, PVC? Não, por que tá gelado? Pô, tô nervoso, ar-condicionado. cara. Eu tô nervoso, sabia? Ar-condicionado. Não, cara, você pra mim é uma referência, sabia? Você pra mim é uma referência no jornalismo porque, sei lá, parece que é o garoto de 16, 17 anos começando na faculdade, trocando uma ideia com uma referência 10 anos depois, assim. Ele acabou de me chamar de velho agora. Ele tinha 17, vai 10, 27. Não, de verdade, é uma Já era referência muito grande, assim. Um cara, é uma enciclopédia, uma pessoa que tu olha na TV, tu sempre fala assim, pô, eu quero ser parecido com ele, sabe? Então, tipo... Vi Obrigado. dirigindo na chuva, no 23 de maio. Vai Cara, olhando obrigado no por eu ter entrada. participado, cara. Obrigado por topar, Tamo de verdade, junto. cara. É muito feliz pra mim, cara. Eu fico te perguntando assim na minha cabeça. Eu quero já começar, tá aqui na pauta, fazer uma pergunta que eu queria fazer lá na minha faculdade. Queria que você fosse dar uma palestra lá e te perguntar: PVC, o que é ser um bom jornalista, cara? Qual é a sua faculdade? Veiga de Almeida, Veiga de Almeida, aí no Rio, Tijuca. Tijuca. Eu sempre assim, cara, eu queria ser jornalista esportivo quando eu tinha 14 anos de idade. Eu não falava pra muita gente, porque toda vez que eu esboçava falar alguma coisa, eu ouvia que eu era muito tímido e que eu não ia ganhar dinheiro. O que era verdade, as duas coisas. E não posso reclamar. Mas assim, quando eu decidi que eu ia fazer, que eu tinha 16, eu entendi que para ser um bom jornalista esportivo, eu tinha que ser um bom jornalista. Então, ser um bom jornalista é apurar, é checar, é rechecar, é ter certeza da informação, é ter cuidado, é ter ética, é ter responsabilidade, é ter um monte de coisas que hoje em dia ninguém tá nem aí. E esse é um problema que a gente tem. Sabe, assim, eu tenho dito uma coisa, se eu tô dizendo é porque eu acredito, né? Que bom, né? Que hoje em dia... A coisa mais moderna desse mundo moderno é a informação. Se eu te der esse celular aqui, você vai apertar um botão e vai ver minha tela de proteção. Uhum. Mas se eu falar pra você, usa aqui, telefona pra minha casa, você não vai ter a senha. Então, até para usar o celular mais moderno, que nem é o caso deste aparelho, para usar o aparelho mais moderno, você precisa de informação. E todos os grandes profissionais hoje dão um valor incrível para a informação. O médico precisa saber a última vacina, o último remédio, a última cura. Um advogado precisa saber da última decisão que criou jurisprudência. O engenheiro precisa saber de uma nova tecnologia. E por incrível que pareça, o único profissional que está dizendo que a informação não tem importância é o jornalista. Que eu saio de uma empresa de comunicação que as pessoas dizem, não, agora é entretenimento. Sim, mas até para fazer entretenimento, você precisa de informação. Claro. Até para contar uma piada, a piada vai ter mais graça se ela estiver ligada com a informação de ontem. Se você estiver sabendo o que aconteceu. Entendeu? Então, e a gente tá cuspindo na informação. Eu acho isso Mas inacreditável. por que você acha que isso está acontecendo, PVC? O que está acontecendo para isso se tornar hoje a realidade? Eu acho que a gente está num país e num momento do mundo em que as pessoas gostam mais de rir do que de pensar. Isso é muito sério. As pessoas gostam mais de rir do que de pensar. E isso é muito sério. É muito importante. O que um jornalista precisa, que é a tua pergunta original, Sim, sim. apurar, checar, rechecar,
ter certeza do que está falando. Até para fazer uma brincadeira. Você precisa ter certeza do que você está falando. Você precisa saber o contexto em que você está. Então você precisa de informação. Informação é a coisa mais moderna que existe no mundo moderno. Cara, mas, assim, obviamente eu concordo com tudo. Eu tô na... Como é que é o nome daquilo? Naquela salinha de teatro assistindo uma palestra agora do PVC na minha faculdade. Eu juro que parece que eu tô sentado lá te assistindo. Mas assim, eu entendo que esse é o momento, eu concordo que esse é o momento, e eu já entendi o que você falou pela vontade das pessoas hoje quererem mais rir do que entender. E o futuro? O que a gente pode esperar na tua cabeça? Eu acho que a gente vai ter que voltar para a informação. A gente vai ter que voltar a ter um nível de balizamento da sociedade. E a informação é fundamental, a informação crível. Mas a tendência não é aumentar cada vez mais o outro lado e piorar o sentido da informação? Até uma hora que aconteça uma catástrofe em função da desinformação. Sabe assim, você sai, eu vim pra cá do centro da cidade, imaginei gastar 50 minutos, uma hora. Gastei 2 porque choveu. Como é que eu fiquei sabendo que ia chover? Porque apareceu na Defesa Civil mandando um alerta. É informação. Todo mundo trabalha com informação, menos o jornalista. Uma hora vai ter uma calamidade, porque você vai dar uma informação errada, vai estar. E aí, você vai ter que voltar para qual é a origem do que a gente está fazendo. Porque a palavra entretenimento, ela é justa. Todo mundo quer se entreter. Mas o que entretém? Cada um se entretém. E o teatro entretém, assistir um programa de televisão entretém, assistir uma comédia entretém, uma ópera. Assistir uma ópera entretém, assistir o Jornal Nacional entretém, ler um jornal entretém, assistir um jogo de futebol entretém. Você pode gostar do jogo de futebol pela brincadeira da narração do Silvio Luiz, que falava, tá todo mundo aí... que nem Papai Noel na barreira. E as pessoas riam, porque o Papai Noel tava com a mão no saco. E aí até você dizer que, eu quero saber o que foi que aconteceu que fez o Corinthians ganhar do Palmeiras 1-0 no domingo no Allianz Parque. E aí você vai querer uma análise mais profunda. Ou por que raios deu na cabeça do Alejandro Domingues para dizer que os clubes Libertadores sem brasileiro é como um filme do Tarzan sem a Chita? É inacreditável. Sabe o que o cara fez? Ele é presidente da Conmebol, né, gente? Ele perdeu de vista o contexto. Ele perdeu de vista a informação do que era relevante naquele momento dele dizer. Até porque a pergunta era justamente sobre esse tipo de tema. Era de acordo com o que a Leila falou, não é isso? A pergunta era sobre esse tema. A falta de informação dele chega no ponto de que ele não deve nem entender o que a Leila falou, né? De você concordando não com a Leila. Eu acho que ele entendeu, mas ele cagou. Ele podia perfeitamente dizer, a resposta dele perfeita seria, cara, a Conmebol faz um torneio mais relevante da América do Sul, e para que ele seja o torneio mais relevante da América do Sul, ele precisa de todos os clubes mais relevantes dos 10 países filiados à Conmebol. Que foi o que ele fez na desculpa, falando que se enganou e fez o texto ou poder responder a Leila está desinformada porque ela não pode se filiar com o CACAF, porque a CBF é filiada à Conmebol, então ela não pode fazer o clube que ela preside e se filiar com o CACAF sem que a CBF seja filiada com o CACAF. Bom, derrubava o argumento da Leila, pronto. E acho que assim, né? Com informação. Claro. Tem a coisa do like, do clique, eu fico confortável, porque a gente tá aqui, a gente falou do like, do clique, né? Então, mas é uma sangria pelo like, pelo clique, essa coisa da informação, a galera tá repercutindo pra caramba que o Penharol e o Nacional querem jogar o Campeonato Gaúcho. Que não tem condição de jogar. Mas você vê todas as manchetes, elas são Penharol e Nacional querem jogar o Campeonato Gaúcho. Mas não podem jogar. E não podem jogar. Não podem. E não podem jogar. Por um princípio básico, não podem jogar. Primeiro ele tem que se filiar à Federação Gaúcha. Exatamente. Depois ele tem que se filiar à CBF. Depois ele tem que começar pela terceira divisão do Campeonato Gaúcho. Então, eu me preocupo igual você, assim, PVC. Eu vejo, quando eu vejo... e eu não tô falando de continha pequena. Eu vejo alguns dos maiores players do jornalismo esportivo brasileiro hoje repercutindo da maneira errada que o Penharol e o Nacional querem jogar no Campeonato Gaúcho, dando uma possibilidade. Inclusive, eu vi um post de uma grande
que falava no final, mas isso não pode acontecer, mas vamos sonhar aí, né? Tipo, é um total descompromisso com a informação. Você passa a não informação e no final você fala que, tipo, mas não vai rolar, tá? Você já me deu like, obrigado. E a partir do momento em que você despreza isso, que você aumenta a possibilidade das pessoas buscarem informação nas fontes que não são críveis, Com certeza. que não são confiáveis. Com certeza. E esse é o ponto central, porque isso é o ponto central que derruba a democracia. Esse é o ponto definitivo, porque sem imprensa livre, mais responsável, não existe democracia. Você precisa ter um lugar onde você vai saber o que se está fazendo em termos de educar, da saúde, de transporte, cuidar das pessoas. Isso você tem que buscar em lugares que tem informação crível, confiável. Quanto mais a imprensa formal se descredibiliza, maior a chance das pessoas acreditarem em coisas absurdamente sem sentido. E com o avanço ainda mais absurdo da inteligência artificial, eu acho que só tende a aumentar. A única coisa que eu concordo com você que isso talvez mude com uma catástrofe, mas eu acho que catástrofes já existem durante até algum tempo. Então Lucas, eu não tenho essa mesma expectativa. Eu acho que a situação tende a piorar, na verdade, PVC. Eu acho que o futuro não é tão... Acho que o futuro tem que voltar para a informação, mas eu não acho que brevemente a gente vai ver isso acontecendo, não. Eu acho que vai ser o contrário. Eu acho que quem tem capacidade de perceber o que está acontecendo, discernimento para entender o movimento, tem a responsabilidade de fazer o melhor trabalho possível. E não significa que você não vá cometer erro. Médico erra, só que tem um CRM. Se ele errar num nível abissal, ele perde o CRM. Ele deixa de ter o direito de ser médico. E isso não é o que acontece com jornalista. Não, isso é o direito democrático de falar merda. É isso que a gente tem. Aí tu vai pro Twitter e pode falar o que você quiser e você não é julgado por aquilo. E tá tudo bem, e tá tudo liberado por isso. Cara, vamos voltar um pouquinho no tempo. Porque você mesmo falou, né? Que você era um garoto tímido e decidiu fazer jornalismo com 16 anos. 17 anos. Eu queria com 14, com 16 eu tomei a decisão, com 17 eu entrei na faculdade. Mas como é que você mudou essa timidez? Como é que você reverteu isso? Ou continua sendo tímido? Continuo sendo tímido. Tu continua sendo tímido, PVC? É sério isso? É sério isso. Se eu me divorciar e tiver que chegar em uma menina numa balada, eu não chego, não. Que isso, cara? Você hoje é uma enciclopédia do futebol, viveu nas maiores transmissões de Copas do Mundo. E é tímido, é uma pessoa tímida. Eu acho que quando eu comecei a trabalhar, eu tinha que calçar a cara e trabalhar. Eu tenho que perguntar o que tem que ser perguntado. E à medida em que você avança e passa a ser seu hábito, sua rotina, você perde a vergonha de trabalhar com aquilo, especialmente quando é um assunto que você domina, que você lida no dia a dia. Então você tem... Eu acho, modéstia à parte, que eu tenho mais domínio da informação do que 60% das pessoas que eu entrevisto. Muitas vezes uma pessoa vai falar... Aconteceu no começo do processo das duas ligas, que uma fonte ligada à Libra virou para mim e falou assim, não, se precisar a gente faz 2 campeonatos. Eu falei, você tá louco? Você sabe o que é o Clássico da Paz? Falei para ele. Ele falou, não. O Clássico da Paz é Vasco e América. Sabe por que Vasco e América é Clássico da Paz? Não. Porque em 33, 34, 35 e 36 teve 2 ligas, 2 campeonatos diferentes, todos com 2 campeões. E quando abriu o campeonato de 37, finalmente com uma liga só, o clássico que abriu o campeonato foi Vasco e América. Por isso que Vasco e América é Clássico da Paz até hoje. Ele ficou me olhando assim, cara de babaca. Mas é verdade, cara. Assim, então você... Não é que eu não tava... Eu tô entrevistando uma pessoa, eu tenho que ouvir o que ela tá dizendo. Claro. Aliás, eu acho uma coisa... Há muito tempo... Eu falei num documentário do Galvão Bueno, que não foi pro ar essa frase, mas logo depois alguém na Globo teve a ideia igual a minha, ou alguém ouviu a fita, a gravação e teve a mesma ideia, não importa. Mas eles fizeram a campanha da Globo depois de eu ter dito uma frase
na gravação do documentário do Galvão, que era Fala dos Secos e Molhados, que é uma música dos Secos e Molhados, chamada Fala, devia ser o hino do jornalista, que diz: eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo o que quiser, então eu escuto. Nunca ouviu essa música? Não. Essa música é linda, ótima. cara. É Esse linda disco é estupendo. Esse disco é estupendo. Eu vou botar. Parece que eu tô na aula ali, agora ele vai botar música pra eu aprender. Eu vou botar entendeu? Eu tô na música. aula de jornalismo, Não, PVC. Vai lá Mas- primeiro. Você nunca teve vontade de ser professor, não? Não sou professor. Eu não sou professor, eu Pô, sou mas aí tu me jornalista. levantou uma questão aqui. Porque já que você sempre priorizou e entendeu muito sobre a informação, Sei dizer nada por dizer, então eu escuto. conhece? Klaus, né? Essa música é linda demais. Esse disco inteiro é estupendo, cara. Esse disco é todo composto pelo João Ricardo e cantado pelo Ney Matogrosso, o primeiro disco dos Secos e Molhados, e menos Rosa de Hiroshima, que é a letra do Vinícius de Moraes. E o João Ricardo fala assim, o João Ricardo é meu amigo, o João Ricardo fala assim: eu montei os Secos e Molhados, eu contratei o Ney Matogrosso, eu fiz a banda, eu escolhi o nome. Eu falei: sim, João, mas se não fosse o Ney Matogrosso cantando, E ele falou o quê? não fala nada. Beijo, João. Não tem como não concordar, né? Mas assim, eu fiquei com uma coisa na cabeça. Ainda voltando na sua questão da timidez. O fato de você ser tímido aumentou a tua vontade de querer estudar e memorizar cada vez mais fatos históricos? Não, cara. É assim. Porque a tua memória é algo inimaginável, PVC. Eu quero fazer uma palestra de memória. Eu montei uma palestra de memória. Isso Se é você tiver bizarro. se você tiver uma empresa, quiser fazer uma palestra para executivos, Paulo Vinícius Coelho PVC tem agora uma palestra sobre memória para fazer para você. A sua memória é fundamental em tempos de inteligência artificial. Fiz Então já bem o começa aqui a comercial? palestra. Eu tô aqui. A gente já tá aqui pra participar da tua palestra. É algo inimaginável, PVC. É algo surreal. E quando você falou da tua timidez, entrou na minha cabeça que fazia sentido. Você então começar a estudar e tentar memorizar algo, não como um dom, mas como um estudo, pra superar, pelo que você falou da informação, pra superar o outro lado, da nervosismo. Não é por isso, cara. É assim, tem duas coisas. Eu nunca olhei num livro para saber que a escalação do Guarani em 78 no Campeonato Brasileiro, na final não, na final jogou Manguinha, mas era Neneca, Mauro Gomes, Edson e Miranda, Zé Carlos, Zenon e Renato, Capitão Careca e Bozó. Nunca precisei. Tu nunca precisou por quê? Porque eu lembro. Eu simplesmente lembro. Só que quando você tem 9 anos de idade, 8, quando o Guarani foi campeão em começo de agosto, eu sou de 30 de agosto, eu tinha 8 anos, não tinha feito 9 ainda. A tua memória tá limpinha. Quando você faz 50, aí você põe a culpa no futebol. Aí você fala assim: antigamente eu sabia o time de goleiro à ponta esquerda porque o time jogava 10 anos juntos. Mentira. Gilmar, Lima, Mauridalmo, Zito e Calvé, Dorval, Miguel Coutinho, Pelé e Pepe jogaram juntos 10 jogos, não 10 anos. 10 jogos. Ganharam 9 e perderam 1. E isso não é memória, isso é conhecimento. Aí assim, quando você tem 35 anos, você tem que lembrar de pagar a prestação do seu apartamento, de pagar a escola da sua filha, de pagar a escola do seu filho, de pagar o cartão de crédito, de pagar o aluguel, a prestação do carro. E aí você fala: pô, O trânsito na chuva. o trânsito na chuva. Você viu que eu vou pela Marginal, eu vou pela 23? Como é que eu vou fazer? Eu vou pela 23, mas eu não sei o caminho quando chegar na Santa Amaro. Como é que eu vou fazer isso aqui? E aí você põe a culpa no futebol. Isso não é do futebol só, isso é de quem adora cinema. O cara que adora cinema, quando tem 15 anos de idade, sabe a ficha técnica de Casablanca. Quando ele tem 50, ele pode não saber. Mas como eu acho que a gente que foi trabalhar com uma coisa porque a gente é apaixonado por essa coisa, a gente não tem o direito de se desapaixonar. Esse que é Sério? o ponto. Você acha? Acho. Não, o direito você tem, só que você vai quebrar a cara. Se você for trabalhar como gerente de banco porque você queria ganhar dinheiro e você se desapaixonar da função gerente de banco, tudo bem, você vai ganhar dinheiro de outro jeito. Sim.
Mas se você foi trabalhar com um negócio porque você era apaixonado por aquele negócio e você começou a ganhar dinheiro com aquele negócio e você se desapaixonou, você quebrou a cara. É uma frustração, você nunca mais sai dessa frustração. Né? E você não vai ganhar o mesmo dinheiro. Porque você vai dizer, a não ser, isso chama deitar na cama, criar fama e deitar na cama. Entendi. E ao mesmo tempo, a informação ela todo dia muda. Você sabe a história de que o mito do jornalista é o mito de Sísifo. Sísifo era um personagem da mitologia grega que foi condenado a subir uma pedra gigante até o alto de uma montanha. Ela sempre caía. E todo dia ele subia aquela bendita daquela pedra até o alto da montanha. Quando chegava no final do dia, ele soltava a pedra descia. E no dia seguinte ele tinha que subir a pedra de novo. É uma redação jornalística. É um jornalista. Todo dia a notícia muda. E esse é um problema que a gente tem tido hoje. Que é o seguinte: o jornalista tá trabalhando com tese e com panfleto. A gente tinha saído. O jornalismo pode até ter nascido de panfletagem, mas a gente não faz panfleto, a gente faz notícia. A gente dá informação e analisa informação. Então, pega o caso de hoje, do racismo da Conmebol. Você não precisa me dizer de novo: o racista tem este vício de não perceber ou de perceber e fazer propositadamente. Ou a vítima. Isso a gente está falando desde o George Floyd em 2020. E é tudo verdade. Só que a gente não tem que ter, como jornalista, levantar a plaquinha e dizer não racista. Não, você tem que se debruçar sobre este caso. A gente tem que se debruçar sobre esta notícia. Então o Alejandro Domingues cometeu uma atrocidade porque ele comparou todo o povo brasileiro com a chita do Tarzan. E o Alejandro Domingues tem elemento para ser empichado, para sofrer um processo de impeachment? Tem. Porque ele cometeu crime de racismo. E se ele cometeu crime de racismo, ele pode ser levado ao impeachment. Mas a gente sabe que o colégio eleitoral dele não vai levá-lo para o processo de impeachment. Ele criou um caso diplomático. Se o Brasil se manifestar, sim, criou. A embaixada brasileira vai falar sobre isso, eu posso falar com a embaixada brasileira sobre isso. Tudo que a gente está falando sobre o racismo, desde o George Floyd, ou desde a Princesa Isabel, continua sendo válido, mas eu não tenho que fazer como jornalista, levantar uma plaquinha e dizer fora racista. Eu tenho que me debruçar sobre esta notícia. Como jornalista, é esse o meu papel. Aí eu posso ouvir um antropólogo. Eu posso ouvir um sociólogo. Ele vai ter a tese. Eu não faço tese, eu faço matéria. Eu faço reportagem. Então, entende que tem uma diferença? Entendi. Levantar essa... eu entendi. Você tem o embasamento do fato e trabalha com fato, e aí sim levanta a placa, mas não levantando uma placa diretamente. A gente entendi. não tem que levantar uma placa. A gente não faz panfleto, a gente faz jornalismo. Entendeu? O que é claro... Que a gente não vai defender bandeiras do mal. Mas isso não significa que eu tenho que levantar uma bandeira. Eu tenho que fazer uma reportagem. E eu tenho que dar uma informação e analisar essa informação. É diferente de você estar sempre porque está acontecendo muito isso. Você está todo dia vendo alguém falar exatamente a mesma coisa que falou ontem. Esvazia o discurso totalmente. Esvazia. Né? Porque, assim, a pessoa ouviu 1, 2, 3, na quarta ela tá. Vai pro inferno, eu já sei que ele vai falar. Vai pro inferno. Por que eu vou ver isso aqui? Eu não vou ouvir, exato. Eu vou ver o cara por quê? Porque eu sou fã dele, eu não sou artista, eu sou jornalista. O que hoje acho que é uma linha muito tênue, quase sempre, Boa. né, PVC? Com o que a gente fala até do influencer de esportes, por exemplo, pra gente ficar na coisa do jornalismo esportivo. Tipo, que eu acho que tudo é a bolinha que sai lá, é 2009, eu lembro que é 2009 que é o ano que eu entrei na faculdade, que o diploma para de ser obrigatório para fazer jornalismo. A gente não vivia a rede social na época ainda, né? Então a gente não sabia o que estava por vir, mas hoje a bola de neve que cai é essa. Qualquer um é informador, né? Tipo... Então, tudo bem. Eu tinha uma discussão com o Flavinho em 2009, Flávio Gomes, porque o Flavinho achava, e outro dia eu falei isso, você achava que o Twitter é o que ia revolucionar e democratizar os meios de comunicação. E hoje a gente vê o que o Elon Musk virou. O Twitter virou o contrário hoje, quase, exatamente.
É o lugar onde você dissemina notícia falsa, espalha mentira. Ninguém tá nem aí. Tem uma notinha aí embaixo falando que é mentira ou não. Então, assim, mas de fato, isso aqui democratiza. Claro. Isso aqui eu posso fazer uma imagem do trânsito e dizer, olha, aqui tá um caos. Não, e o menino da favela, que talvez o jornalismo não chegasse até lá, consegue filmar o enquadro ilegal que ele tá levando, alguma Sim, coisa assim. exatamente. É uma coisa maravilhosa. Passar informação. É, né? o negócio é que eu acho que, falando do jornalismo mesmo, PVC, tipo, talvez hoje a gente tenha criadores de informação, é isso, o menino que eu falei, que ele cria uma informação, mas o jornalista parou de checar. Tipo, Sim. o que chega até ele solta. O que tem lá, o clássico, tem um monte na internet. O Griezmann é jogador do Grêmio. O Griezmann fazendo, sei lá, 50 gols no Atlético de Madrid, 20 assistências, e o cara falando, o Griezmann vem pro Grêmio. Aquilo viralizou tantas vezes que eu tenho certeza que 50% dos tios que comentam Grêmio no Rio Grande do Sul tinham certeza que o Griezmann ia vir. E, tipo, é uma piada. Pô, é uma piada, mas olha... Tipo, e ele falou do nada. Até o Griezmann deve ter Só pra não suspeitado. dizer que é só hoje em dia. Lê isso aqui. Lê em voz alta. Heresia, diferentemente do que foi publicado no texto Artistas Periféricos, passam despercebidos, a página 5.3 da edição de ontem da Ilustrada, Jesus não foi enforcado, mas crucificado. E a frase no princípio era o verbo, está no Novo e não no Velho Testamento. Até a Bíblia entra. Né? Esse é o maior erramos da história da Folha de São Paulo. É. Diferentemente do que publicamos ontem, Jesus Cristo não morreu enforcado, morreu crucificado. Isso aqui saiu no dia 7 de dezembro de 94 na Folha de São Paulo. Não tinha Twitter, né? Não tinha. Nossa senhora, É. sorte da Folha. Meu Deus do céu, sorte da Folha. gente. Meu Deus, exatamente o que eu pensei. Meu Deus, literalmente. Imagina se tivesse Twitter com a Folha de São Paulo fazendo isso em 94. Cara, vamos voltar aqui, cara. Ai, gente, que loucura isso aqui, gente. Eu tô pegando um ônibus pra ver agora de novo. Loucura. Ô, PVC, qual foi a tua primeira memória feliz no esporte? No Feliz? futebol? No futebol. Cara, uma das primeiras memórias que eu tenho na minha vida é de estar na minha casa, na Rua Campebas 698. Eu sempre quis esse apartamento da minha família até hoje. Tá, beleza. E vendo televisão, numa TV preto e branco que a gente tinha. E é o carro do Emerson Fittipaldi da Lotus passando na televisão e eu na sala da minha casa. Que depois foi a casa da minha avó e depois foi a casa do meu tio. E pro Emerson estar na Lotus é 73. Eu nasci em 69, eu tinha 4 anos, no máximo. 4 anos? É, e depois eu lembro que eu tinha 5 anos quando eu fui ver meu primeiro jogo de futebol com o meu avô. Outro dia eu contei isso pro meu pai ficou louco. Como foi com o seu avô? Foi o meu avô que me levou. Meu avô que me levou pra ver Português e Juventus, meu avô era luso, e eu fui ver Português e Juventus no Canindé. E eu sei a data, porque eu fui pesquisar a data, foi 29 de março de 75. E eu lembro tudo. Do jogo? Do jogo. Eu lembro tudo do jogo. Meu avô e meu irmão. Eu lembro de estar no Canindé. Eu lembro que o Canindé tinha uma escada de madeira para ir comprar refrigerante. Eu lembro da gente comprar Guaraná no intervalo. Eu lembro da Portuguesa jogando de camisa branca, que tinha uma gola meio verde e vermelha. Eu lembro do Juventus jogando de camisa grená. Eu lembro do meu avô conversando com o cara do lado dele, falando sobre o jogo. Eu lembro de que a Portuguesa tinha Tatá e o Juventus tinha Tata. Eu lembro de tudo isso. Quanto foi o jogo? 2-1 pra Portuguesa. Eu lembro que foi 2-1 pra Portuguesa. Depois, pesquisando, eu sei que foi, mas eu lembro de que foi 2-1 pra Portuguesa. Eu já contei essa história pro Tata. O Tata do Juventus era o Tata auxiliar técnico do Muricy. Eu lembro disso direitinho. Meu irmão é um ano mais novo do que eu, ele não lembra, mas é natural, ele tinha um ano menos que eu. Não é só por isso não, que é natural. Né? Beleza. E qual foi a primeira memória triste ou ruim que você tem no futebol ou no esporte? Tenho memória triste, assim, Não cara. tem? Não. Eu vou dizer pra você, tem uma coisa que é muito maluca. No dia que o Brasil perdeu pra Itália em 82, eu não chorei. Eu tinha 12, quase 13 anos. Eu não chorei. Mas foi o último dia que eu vi minha avó. Porque minha avó viajou, minha avó era portuguesa, ela foi para Portugal passar 3 meses de férias e ela teve um câncer fulminante lá e morreu lá. Então ela ia passar 3 meses e ia voltar e ela morreu lá. Então eu saí da minha casa, fui na casa dela, que era nesse mesmo apartamento que eu falei que eu morava. Entendi. Peguei minha avó, a gente lamentou que o Brasil tinha perdido, a gente levou eles para o aeroporto de Congonhas. São Paulo não tinha aeroporto internacional. O aeroporto de Guarulhos é de 85, isso foi em 82. Aí a gente levou eles pro aeroporto de Congonhas. Em Congonhas eles pegaram o voo pro Galeão, do Galeão eles foram para Lisboa. E eu nunca mais vi minha avó.
Isso foi dia 5 de julho de 82. Minha avó morreu dia 13 de setembro. Já era apaixonado por futebol, PVC? em E 82? eu já era apaixonado por futebol. Mas eu jogava basquete nessa época. Eu morava no Parque Continental e jogava basquete. Legal. Gente, eu tô embasbacado aqui. É Surpreendente muito essa. louco, cara. Se tu pudesse voltar ou estar em um local ou em um acontecimento do futebol na história e poder ver pessoalmente, onde você estaria? Você assistiu Meia Noite em Paris? O nome não é estranho, Meia Noite em Paris. Filme do Woody Allen. Não, provavelmente não. Que o... Sim, assisti. Que o... Qual é o nome do ator? Loirinho? Você vai pegar comigo o PVC. Que ele volta no tempo. Sim. Ele vai pra Paris, todo dia da meia-noite, ele passa um carro, pega ele volta no tempo, ele volta Na pra Belle Belle Époque. É. E aí quando ele tá na Belle Époque, que ele acha que é o maior período da história da humanidade, os caras falam pra ele, isso aqui é uma porcaria. Cara. Bom é lá. Isso é normal, o saudosismo é normal. É. Então, mas é isso. Não, mas tem um acontecimento só. Um fato. Algo que você pensa que você queria ter vivido. Oi? Owen Wilson. Owen Wilson. Owen Isso. Wilson. Que faz o papel do cara que volta no tempo. Ah, Vou dar um exemplo, tá? Eu, Lucas, por exemplo, um dos meus sonhos seria estar no Maracanã de 69. Fla-Flu. O maior público da história do futebol. não, é 63. 63. É. Eu falei 69. de propósito pra ver se tu Não. me corrigia. O maior público da história do futebol de clubes no planeta é o Fla-Flu de 63. Exato. O maior público da história do Maracanã é o Brasil e Paraguai de 31 de agosto de 69. Eu tinha um dia de vida. Quase que ele é. E lembra, Quase ó. que ele é. E Eu lembra. queria estar nesse 183 mil. do Fluminense, Flamengo. Eu queria estar nesse estádio. Eu queria ver o Maracanã com 180 mil pessoas. Foi uma merda. Sério? Mas como é que tu Hã? sabe que foi uma merda? Eu tava lá. Eu voltei no tempo e fui pra lá. Você foi em algum jogo com 100 mil pessoas? Provavelmente não. Maracanã Cara, não cabe 100 mil a primeira pessoas memória que eu tenho no desde Maracanã foi 2000, Fluminense e então. Cruzeiro em 2004, se eu não me engano, Já com não meu cabia pai. 100 mil lá, né? Não. É. O jogo foi Fluminense. Foi Vasco e Fluminense com 103, 104 mil. Foi o último É. com 100 mil. Que O ano? último jogo com 100. 2000. Em 2000. O último jogo com 100 mil pagantes. O último jogo com 100. O último jogo com 100 mil presentes. O último jogo com 100 mil. 2000 não, foi 99. Os dois foram 99. O Vasco e Fluminense foi o último jogo com 100 mil pagantes. Depois, em junho de 99, Botafogo e Juventude foi o último jogo com 100 mil Final presentes. da Copa do Brasil, né? Presentes. O jogo com 100 mil era sensacional e era uma porcaria. Por quê? Porque você não tem conforto. Você chegava a meio-dia, se expunha ao sol e à chuva, ficava sentado no cimento, tomando um sol desgraçado, aí o estádio lotava. A alternativa que você tinha era chegar mais em cima do laço, aí você não viu o primeiro tempo. Tem um monte de jogo de primeiro tempo que eu não vi. Santos 3, Flamengo 2. 111.111 pagantes. Campeonato Brasileiro Que isso, PVC? de 83. Eu saí... eu morava- 11.111 pra ele. 111 mil, você lembra? Foi por isso que tu lembrou, entendi. Claro. Eu morava em São Bernardo e eu saí com meu pai, a gente chegou uma hora e falou assim, vamos pro jogo? Vamos. Saímos de casa tipo 2h30 da tarde, o jogo era às 4. Começou a chover igual hoje. Aí chegamos no Morumbi, tudo parado, meu pai parou o carro meu pai tinha um Landau. Meu pai parou o carro na garagem de uma casa, que não tinha ninguém. Quando voltou, tomou um esporro da dona da casa. A gente foi, comprou 2 ingressos, entramos 4 pessoas. Eu, meu pai, minha mãe e meu irmão. Com 4 ingressos, entramos com 2 ingressos, entraram 4 entramos pessoas. 4 pessoas. Chegamos no túnel do Morumbi, ninguém passava. Tomamos chuva e ficamos sem ver o primeiro tempo inteiro. Porque No segundo evidentemente não era só vocês que compraram 2 e Claro. entraram com 4. Né? Vocês já Cara, foram os então, assim, premiados que da não tem- noite. é muito melhor hoje. Hoje você tem... Você já reparou, o Corinthians nunca na história tinha tido 28 jogos seguidos com 40 mil pessoas. Esse é Nunca! um saudosismo, né, PVC? Porque o meu avô é corintiano. Ele fala que na década de 60 o Corinthians tinha média de 80 mil pessoas. Não tinha. Não tinha. É só não você pegar tinha. as fichas técnicas que você Exato, vai ver. tipo, jogos com 8 mil pessoas, né? Coisas Eu sei de ver jogo com 2 mil, com 3 mil, Eu com 4 não, mil. eu não cheguei a pegar essa década que você tá falando, mas mesmo na década de 90, muitos jogos que eu fui no Pacaembu e no Morumbi era isso, era uma doideira de você entrar, assim, cara. Você entrava e não via. Meu pai fala que em 77 ele foi no jogo que explode o gás no Morumbi, assim, ele
não tem lembrança, porque ele tinha 12 anos, tinha que Que ficar isso? subindo no meu voo, assim, pra ver, e eram, sei lá, 140 mil pessoas, 144 mil pessoas. 138 mil pagantes, 146 mil É presentes. isso. Corinthians 1, Ponte Preta 2, que é o jogo do É o segundo jogo, exato, exatamente. Não é o jogo que foi campeão. É. E ele fala, cara, assim, pra posteridade estive presente, mas lembrança não Você não tem, vê o porque jogo. você não- ele Então, não vê o assim, jogo. cara, tem um Uma jogo criança. tem um jogo que eu fui, eu morava em São Bernardo. E a gente tinha. Eu tinha um amigo, um grande amigo chamado Rogério de Lima Carreon, que era São Paulino, que é São Paulino. E a gente alugou um ônibus, fomos São Paulinos, corintianos, e eu fui. A gente chegou meio-dia no estádio São Paulo 3, Corinthians 3, em 87. Eu tinha 17 anos. A gente chegou cedo, a gente tomou sol pra cacete. Quando chegou a Independente, faltando 1 hora pra começar o jogo, já tava 3 horas na arquibancada, os caras falaram, não, fora daqui, fora daqui, Que fora isso? daqui. É, fora rolava daqui. isso direto. Na arquibancada amarela do Pacaembu, você chegava meio-dia, Lugar deles. abria o Pacaembu, aí chegava a Gaviões, a Mancha, Independente, quem quer que seja. Não, agora aqui é a bateria, aqui é a bateria. Aqui é a bateria. É, eu concordo total com você, PVC. Eu acho que, assim, essa é uma das coisas, talvez, que a ótica do passado seja mais distorcida hoje. Porque Não. ir ao estádio no Brasil hoje virou uma experiência. Você pode discutir a festa. Até acho que tem festa. Foi final do Paulistão semana passada, quinta-feira que vem. Vão ter festas legais. Mas, cara, hoje eu me sinto muito bem que eu vou no estádio, eu sei como eu vou entrar, eu sei como eu vou sair. Claro. Tipo, eu não preciso ter Não, lugar e mais, marcado ali. tem né? mais Mas- gente no estádio, é o grande contrassenso. Outro dia eu tava vendo o meu amigo na ESPN falando, o ingresso mais barato para Palmeiras e São Paulo é R$220. Eu falei, fulano, se fosse R$220, a renda ia dar 9 milhões de reais. Aí no dia seguinte ninguém faz a conta. Não. A renda deu 5 milhões e 200. Como é que o ingresso é mais barato que 220? Aí, quando você fala um negócio desse, é a história da informação. Quando você fala um negócio desse, o cara que paga o ingresso e vai, sabe que ele não pagou 220. O cara que não vai no estádio fala, mas eu nunca mais vou no estádio. porque um 220 preço pau desse, num jogo? R$220. Entendi. E aí você tem minha filha que vai no jogo, paga R$151 por mês, tem preferência 1 porque ela vai em todos os jogos, ela tem 80% de presença, então ela tem 80% de presença, ela tem prioridade 1 para comprar e 100% de desconto no ingresso. Ela paga R$151 por mês, divide por 4 jogos no mês, são R$35. Ou se você dividir por 35 jogos no ano, são R$45, R$50. Ou quando não Mas não fazem são a... 220. É, eu pago isso aí, eu pago R$160 e vou a todos os jogos. Ou quando não fazem Aonde? correção de Maracanã. inflação. É né? que no Fluminense. É que o Flamengo tem o plano que não dá prioridade pela sua assiduidade. É. Esse é um problema. É, o O Fluminense Flamengo dá, e o nem o Fluminense Vasco, também, nem o Botafogo. dá prioridade por quem paga mais É, caro. aqui em Isso São tá Paulo errado. rola, Isso é muito Isso tá bizarro. errado. O Corinthians e o Palmeiras dão prioridade também pela assiduidade. Então, o que acontece? Você sabe que para você ir ver a semifinal da Libertadores, Palmeiras e River, você precisa ter ido assistir Palmeiras e Água Santa. Senão você não vai ter ponto para ir. Mas assim, PVC, você acha, na tua opinião, não existe uma elitização do futebol hoje? Não. Não existe? Não. Existe o processo de fidelização. Existe um processo de fidelização. Se houvesse elitização, você não teria o estádio mais cheio hoje do que antes. Então, assim, vamos lá. Então, antes, primeiro que assim, vou pegar a conta aqui. Flamengo e Santos, 155 mil pessoas em 83. Beleza. O maior público da história do Brasileirão. Pega a edição do Globo. Você vai ver que teve um aumento de 60% do ingresso das quartas de final para semifinal e para final. O ingresso aumentou 60% das quartas de final para semifinal e para final. Então você também esfolava o cara na hora da final. Então por que estava lotado? Porque todo mundo queria ir. Numa final. Ah, mas no jogo do meio da tabela, o cara tinha condição de pagar R$5 e ir na geral. Primeiro que na geral ele não assistia nada, né? Ele viu aqui, mas tudo bem, vamos lá, aqui ia pra geral, beleza. Ia pra geral e pagava barato, ok. Mas tinha 15 mil, tinha 20 mil. Verdade. Então, cara, tinha lugar para todas as camadas sociais que não queriam ir ao estádio. Então, onde é que você tinha lugar para todas as camadas? A gente tem que melhorar a situação, tá? Mas você O acha estádio- que hoje a gente tem lugar pra todas as camadas? Eu acho que se você corrigir Eu acho que a gente inflação, precisa por melhorar exemplo, isso. Acho que a gente precisa melhorar isso. Desculpa te cortar. Léo. Mas imagina, assim, imagina. quando você fala do preço do ingresso, se você dividir na conta que eu fiz, Sim. que o meu filho me corneta e disse que a minha conta não está exata, porque a conta tinha que ser por ano. Ok, por ano vai dar R$48. Mas se você pensar em R$151, que é o plano ouro, que é quem vai no setor do Allianz Parque,
e você divide por 4 jogos no mês, você tem 100% de desconto no ingresso, o ingresso sai R$35, você paga mais caro no cinema, você paga mais caro pra sair pra tomar uma cerveja. Na sexta-feira à noite. Eu A acho, gente eu tem acho que o feito- contexto é maior, PVC. E a gente tem feito Porque ir ao estudo, jogo não é só Lucas. R$35, consumir uma cerveja não é só R$35. Mas, cara, nunca foi R$35 Nunca se você foi. corrige da inflação de 97, que o Entendi, ingresso entendi. custava 15. Então, assim, R$15 entendi, em 97 faz era sentido, faz pior. olha só, era é pior importante do que dizer o hoje. seguinte: o estádio tem que ter espaço para todas as camadas sociais. Perfeito. Tá? Então tem coisa para melhorar, sem dúvida. Antes também tinha. Também tinha, porque na hora que você aumentava 60% o preço do ingresso depois das quartas de final, você estava esfolando o pobre. Sim. Então você também estava dizendo que você não queria o pobre lá dentro. Ah, mas o pobre ia pagar geral, ia pagar R$5 e ia ficar exprimido num lugar que ele não conseguia ver o jogo. Então, cara, é outra coisa que as pessoas falam assim: ah, mas vamos tirar as cadeiras para poder comprar ingresso mais barato. Quer dizer, para comprar ingresso barato, você tem que Tirar o conforto. tirar o conforto do cara? Não, você pode subsidiar o conforto. Sim. Exatamente. Então, pera um pouquinho, não se trata disso. Você pode tirar a cadeira porque o torcedor quer ficar em pé. Isso é outra coisa. Como em Dortmund. A torcida Agora, pede. Tem coisa pra melhorar? Não tenho dúvida que tem coisa pra melhorar. A gente tem que colocar todas as camadas sociais na escola. E a gente não tá levando todas as camadas sociais pra escola. Agora a gente precisa levar pro estádio também. Sim. Também precisamos. Isso também precisa melhorar. Mestre, assim, vamos tentar. Agora a gente vai seguir com algumas perguntas um pouco mais diretas. Um pouco mais voltadas também pra tua opinião, vai. A SAF é o futuro do futebol brasileiro pra você? Não. A SAF é um modelo de negócio. Ela pode dar muito certo, mas vai ter clube sempre que vai dar certo sendo SAF ou não sendo SAF. Vai ter clube que vai dar errado sendo clube social ou não sendo. Você pega o exemplo do Milan. O Milan é Società Operazioni. E foi um sucesso. Estava falido com o Farina, que era o presidente. O Berlusconi comprou, foi um sucesso, se tornou o clube mais poderoso do planeta. E depois da venda do Berlusconi, virou um clube absolutamente comum. O Real Madrid foi um clube comum nos anos 80, que virou um clube poderosíssimo sendo um clube social. Na Espanha, todos os clubes são SADs, menos Real Madrid, Barcelona, Atlético Bilbao e Osasuna. E quem é que ganha mais? Real Madrid e Barcelona. Sim. Não tem receita. Receita é gastar menos do que arrecada e fazer boa gestão. Isso pode ser SAF, pode não ser Mas não é SAF. uma realidade hoje no Brasil pra você? Tu não acha que é uma realidade hoje? Eu acho que a SAF tem algumas vantagens, ou tem duas vantagens. Uma vantagem é, você pode vender 10% para o investidor estrangeiro, por exemplo. Se você está endividado, você tem 30% das ações. Você ou o acionista majoritário vendem 20% das ações e você põe dinheiro no clube. E a segunda vantagem, que é a maior de todas, é você tirar a vida política. Porque se conselheiro fosse bom, a gente vendia. Seria igual ação, né? A gente É. conseguiria vender. Não, igual conselho. Sua avó não falava que conselho, se fosse bom, a gente vendia? Conselho de Mestre, conselho. sobre fair play financeiro, já que a gente tá falando de SAF, né? Você acha que vai acontecer no Brasil? Que tem que acontecer no Brasil, fair play financeiro? Eu acho que tem que acontecer um modelo de segurança para quem investe. Ou seja, eu não posso competir com alguém que não paga e ganha. O caso do Cuiabá do ano passado. O Cuiabá foi rebaixado e o Corinthians se salvou com o Cuiabá tendo dinheiro para receber do Corinthians, que se salvou jogando com o Ranieri, que foi vendido pelo Cuiabá. E não pagou. E não pagou. É um puro suco, né, de futebol brasileiro. Então, mas isso não é só no Brasil. Não. Né? Vamos lembrar um detalhe. Qual foi a primeira final de Champions League que o Manchester City jogou? 2021. Ah, foi essa? É contra o Chelsea. Que Contra o perde pro Chelsea. É. Exato. Aquela Champions League, o Manchester City não ia jogar. Ele estava suspenso pela UEFA pelo fair play. E aí cancelaram a punição, ele pôde jogar e foi para a primeira final da história dele. Então, eu acho que tem um pouquinho uma ilusão desse fair play financeiro europeu, né? Porque no final das contas ele sempre é driblado, quase sempre é driblado, né? PVC assim, tipo, o Manchester City dribla, o Real Madrid deve, o Barcelona deve. Ah, todo Olha, mundo- todo todo mundo mundo deve. né? Exatamente, eu acho que tem uma coisa de que a SAF vai
zerar a dívida, né? Tipo, mesmo essas boas administrações aqui do Brasil agora, como por exemplo, eu acho que o melhor exemplo, Flamengo e Palmeiras, há uma dívida, há um aumento de gastos, assim. O Alessandro Barcelos, presidente do Internacional, tem uma ideia de fazer uma câmara setorial. Então o Internacional deve para o Cruzeiro e o Cruzeiro deve para o Flamengo. E você vai negociar na câmara setorial que você transfere a sua dívida do Cruzeiro para o Flamengo, porque você vai contratar um jogador do Flamengo, você paga para o Flamengo e você transfere as Aí no dívidas. final ninguém deve ninguém, porque todo mundo deve todo mundo. Não, mas não é isso. Isso é o que acontece Entendi, hoje. Entendi. O que acontece hoje Isso é... a compra de um jogador atualmente, né? Esse é o termo principal. O que acontece hoje é a quadrilha do Drummond, né? Só que em vez Quadrilha de quem? do Drummond, Carlos Drummond de verdade. Por quê? Não é João ama Maria, que ama Paulo, que ama João. O Inter deve pro Cruzeiro, que deve pro Flamengo. O Inter deve pro Cruzeiro, que deve pro Atlético, que deve pro Santos, que deve pro Flamengo, que não deve pra ninguém. Entendi. O Inter, inclusive, foi do Thiago Maia, né? A troca. Teve essa situação com o Thiago. Ele Você chegou a ser assu- vendido ou não? O Inter vendeu o Thiago Maia pro Santos. Aham. O E queria Inter, vender a dívida também. o Inter queria transferir a dívida. O Inter teve problema com a enchente. Sim. O Internacional alega o seguinte, que o Internacional conseguiu ter 3 anos seguidos de superávit pela primeira vez no século XXI. Só que ele teve problema com a enchente. Então ele tinha uma dívida com o Cruzeiro que ele pagou, ele tinha uma dívida com o Palmeiras que ele solucionou, e ele tem uma dívida do Flamengo de 2 prestações do Thiago Maia que dá R$1,5 milhão. Aham. O que ele queria fazer? Ele queria vender o Thiago Maia pro Santos e o Santos pagar esse R$1,5 milhão pro Flamengo. Entendi. O Flamengo falou, eu não quero receber do Santos, quero receber de você. Aí o Inter virou e falou, então tá bom, então o Thiago Maia volta pra cá e eu vou te pagar, mas eu preciso refinanciar isso. Eu não posso te pagar isso agora. E aí se acertou com o Flamengo. Entendi. Gramado sintético é um problema ou uma solução? Não, o gramado sintético, eu acho justo que você diga que tem que tirar o gramado sintético do futebol brasileiro, como se fez na Holanda e como acontece nas maiores ligas. Tá. Só que eu acho que tem 2 palavras-chave para isso: prazo e padrão. Tá. Como foi na Holanda? Em 2023, a Holanda decidiu que ia tirar o gramado sintético e deu 2 anos e meio para os clubes tirarem o sintético. E ajudou a financiar a troca do gramado. Tá. Para os 4 clubes que tinham gramado sintético. Tá. Segundo, precisa ter padrão de gramado. Então tá, vamos tirar o gramado sintético. Como é que vai ser o gramado? Vai ser qual milimetragem, qual é a velocidade que a bola precisa ter, qual é o padrão de gramado que precisa ter. O que não pode acontecer é você tirar o gramado sintético e dizer, agora a gente pode jogar na Arena do Grêmio esburacada, no gramado do Maracanã duro e no Castelão cheio de buraco. Aí não. Aí não. O gramado sintético, se você... Por que existe o gramado sintético no Brasil? Porque os clubes fizeram receita com shows. Não é só o Palmeiras, né? A Fonte Nova teve o show do Gilberto Gil no sábado à noite e teve Bahia e Vitória no domingo à tarde. Só que o gramado da Fonte Nova não estava com a qualidade do Allianz Parque, que teve show do Simple Red no sábado à noite. Por quê? Porque o sintético não sofre tanto com o palco e com as tábuas em cima do gramado, como sofre o gramado natural. Mas acho absurdo que você pense, como é que em Manchester, que é a cidade da Inglaterra que mais chove, no país da Europa que mais chove, ou num deles, como é que tem gramado natural em Manchester e no Brasil, onde consta, dizia-se, não está na carta, mas disse que Pero Vaz de Caminha escreveu para o rei Dom Manuel, que nesta terra, em se plantando, tudo dá, menos grama em campo de futebol. E Tem virou que uma ter grama. Virou uma coisa muito clubista também, né, PV? Cara, Assim, então- a discussão, tipo, eu sou corintiano, não posso apoiar o gramado sintético. Pra mim, as 2 opiniões que eu mais gosto de ouvir atualmente dessa recente foi a do Abel e a do Felipe Luiz, que eu achei... A do Felipe Luiz eu achei Sóbria. fantástica e sóbria, porque ele não joga num gramado sintético e ele... Eu concordo, assim, é muito melhor você jogar...
entendo as críticas ao gramado sintético dos jogadores e acredito que eles têm que ser ouvidos. Mas é isso, você prefere jogar no gramado sintético ou voltar para aqueles campos que a gente tinha nos anos 2000? Não, os campos a gente tem hoje. É, que tem os da hoje, base, exatamente. Ele ressaltou a base, né? Hoje você Vai tem... jogar com quais Água são, Santa em Diadema, né? quais são os bons campos que tem hoje na Série A do Brasileirão? Neoquímica. Itaquera, Neoquímica Arena, Beira-Rio, Morumbi, que É, já eu ia foi citar o melhor, Morumbi, que já mas foi já melhor, foi bem melhor, que exatamente. já foi melhor, na Bia Bichedi. Aí você tem os sintéticos do Atlético Mineiro, que vai ser inaugurado, do Newton Santos e do Allianz Parque. E você tem os esburacados da Fonte Nova, da Arena do Grêmio, do Maracanã, do Castelão. Vila Belmiro, não é bom? Vila Belmiro já foi muito melhor do que está hoje. Entendi. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Precisa dar prazo e padrão. Aí você troca. Em quanto tempo? 2 anos. Daqui do campeonato de 2028, então, ou o campeonato de 2029, então, que só vai votar em 27, não vai votar mais em 25. Sim. Só vai votar em 26. Então, o campeonato de 2029, só grama natural. Beleza, em qual padrão? E multa, né? Ah, você não trouxe um padrão bom, você vai ser O multado. gramado tem que ser... Não joga. Ou não joga? Não joga. Se você não tem um campo bom, você vai Também jogar no acho. outro campo. Também acho. Perde o mano de campo, então. Vai jogar junto. Outro... É o que você acontece acha quando que isso um vai Palmeiras acontecer, joga em Barueri ou isso é uma Botafogo realidade? joga em São Januário. Isso é uma realidade, gente. Vamos ser sinceros. O Brasil... Poderia acontecer, isso não vai acontecer. Não, por que não vai acontecer? O Brasil nunca vai ter um campeonato direito. A gente parte da premissa de que nós estamos no Brasil, então nunca vai ser bom. Sim. Aí nunca vai ser bom mesmo, né? Então não precisa fazer o estádio ter todas as camadas sociais, como a gente estava discutindo antes, nem ter todas as camadas sociais na escola, nem na... Não, o Brasil é assim mesmo. Não precisa abrir mão da receita do show. O problema é o seguinte: você tem que ter um campo natural bom no dia do seu jogo. Se planeje. Se planeje pra isso. Pode ter show, mas se planeje pra dentro do cronograma do jogo. O que você vai jogar. fazer, não sei. Por exemplo, uma ideia que eu dei, que eu não sei se é viável, e perguntei pro pessoal da W Torre, é difícil no espaço que o Palmeiras tem, mas é possível fazer o que o Real Madrid fez? A W Torre respondeu: todos os estudos nós vamos fazer se for preciso tirar o sintético. O que acontece no Real Madrid hoje? O gramado afunda e você põe as placas na hora do show e o gramado está lá embaixo protegido. Acabou o show, sobe o gramado. Solução existe. É possível fazer isso no Allianz Parque? É possível fazer isto na Arena da Baixada? Outra coisa que é importante, que como você falou, Lucas, é muito clubista. Então as pessoas estão olhando sempre para o Allianz Parque. As razões são diferentes. Por que a Arena da Baixada foi o primeiro campo do Brasil sintético? Porque tem um lodaçal embaixo do campo, tem um rio, um córrego que corre embaixo do rio, e o gramado da Arena da Baixada nunca conseguiu ser bom. Nunca se conseguiu fazer um gramado bom na Arena da Baixada. Até que eles fizeram o sintético. Então eles têm um problema com o terreno. Eles entenderam que não é por causa dos shows da Arena da Baixada. Entendi, eu não sabia. É por causa do lodaçal que tem embaixo. Geológico o problema dele. Eles podem resolver de outra maneira. Então, se o Campeonato Brasileiro, se a Liga do Brasil, a CBF ou a Liga do Brasil decidir, em 2 anos não pode, em 3 anos não pode mais ter campo sintético. Se vira. Beleza, se vira. Cada um vai dar a sua solução. Ou vai cancelar show, ou vai fazer menos show, ou vai fazer show e vai arrumar uma solução pro gramado, ou vai resolver o problema do lodo que tem embaixo, ou vai resolver o gramado da insolação que não tem. Cada um vai ter que dar seu jeito. Mas, para isso, precisa dar prazo e padrão. Não adianta você falar, não, tira o sintético e deixa jogar no esburacado. Não. Aí não tem como. Ai, mudando de polêmica para polêmica, você acha que existe um excesso hoje de estrangeiros no futebol brasileiro? Acho. Não pode ser 9. E os clubes perceberam rápido que não pode ser 9. Tanto que eles estão pedindo para diminuir para 6. Só que acontece um cenário que os clubes pequenos e médios entendem que está muito caro contratar jogador brasileiro e que está muito mais barato contratar o jogador médio da América do Sul. O que acontece com isso? Você contrata o jogador internacional que a Europa não quer. Por isso que ele joga aqui. Aí fica o resto da Europa aqui. Quem a Europa não quer, vem para cá. Bom,
Aí tem um argumento que era muito furado quando subiram para 9. Você fala assim, mas na Europa pode ter até 11, não tem problema. Primeiro que não é verdade. Tem um limite de 3 a 4 estrangeiros não comunitários por clube. O que acontece na Europa? Acontece que em 1995, o jogador Jean-Marc Bosman, belga, ganhou uma sentença na Corte Europeia que dizia: eu sou um cidadão europeu e, como qualquer cidadão europeu, seja arquiteto, professor, jornalista, médico, engenheiro, que pode trabalhar sem fronteiras em todos os países da Comunidade Econômica Europeia, eu sou um trabalhador igual a todos os outros, eu posso trabalhar sem fronteira na Comunidade Europeia. Eu tenho passaporte belga, por que eu não posso trabalhar na Alemanha? Se é a Comunidade Econômica Europeia. E quando ele ganhou, na prática, acabou o limite de estrangeiros. Por quê? Porque o Cafu foi jogar lá com passaporte italiano, porque o Dida foi jogar com passaporte italiano, porque o brasileiro, argentino, colombiano vai jogar com passaporte europeu. Então, na prática, você passou a não ter limite de estrangeiros, você tem o limite de extracomunitários. Entendi. Eu tenho passaporte português, eu posso jogar, só não posso jogar porque eu não sei. Que aí não extrapola, né? Bosman que mudou a vida de quem jogava Championship Manager, quem jogava Futebol Manager. E aqui não tem, aqui não tem essa limitação, aqui não tem isso. Se você for trabalhar no Paraguai, você precisa ter visto de trabalho. Sim. Então, é diferente. Então, não é igual à Europa. Segundo, a gente precisa proteger o que ainda é o grande produto do futebol brasileiro. Se você for na Inglaterra, em Manchester, ele perguntar quem é o campeão brasileiro, o cara não vai te responder. Agora, se você lhe perguntar quantas vezes o Brasil ganhou a Copa do Mundo, é capaz de responder. O grande produto ainda é, e por muito tempo será, a seleção brasileira. Porque o futebol mundial não vai olhar para o produto Campeonato Brasileiro como a gente olha para a Premier League. Não nos próximos 20 anos. Entendi. Você acha que 20 anos, PVC, você não acha que um Vitor Roque voltando, apesar do contexto do Vitor Roque, apesar do contexto do Depay, apesar de vários contextos aí, tipo, Neymar, talvez você também. ter Neymar, Vitor Roque, Lucas, Oscar, os caras do Flamengo, você não acha que vai chegar uma hora que pelo menos os caras vão olhar pra cá com mais respeito do que eles olham pra Liga Portuguesa? Porque hoje eu acho que eles ainda olham com mais respeito pra Liga Portuguesa. O Campeonato Brasileiro não passa em lugar nenhum ainda. É um trabalho muito árduo. O Campeonato Inglês foi um trabalho de 20 anos. Sim. Entendi. A Premier League nasceu em 1992. Era impensável você, em 92, dizer que o Campeonato Inglês ia virar referência do futebol mundial. Não, E virou. Impensável. Virou. Mas virou nesse sentido. Mas o Super Mundial não pode dar um levante nesse sentido? Você enxerga o Super Mundial hoje com essa possibilidade de dar mais visibilidade pro futebol brasileiro? Eu acho que a única chance de um clube sul-americano ganhar o Super Mundial é os europeus estarem em pré-temporada. É a única possibilidade. Enquanto você tiver seleções mundiais nos clubes da Europa e os retornados para o futebol sul-americano, você não vai competir em nível de igualdade. É só você pegar. Se você pegar a Copa Intercontinental de 60 a 95, a América do Sul tinha mais títulos. De 95 para cá, a América do Sul tem 7 títulos. E a Europa tem todos os outros. Por que de 95? Porque é o Bosman. caso Bosman. Você começa a colocar o brasileiro lá com um passaporte europeu, o cara Entendi. conta como italiano. Até Aí- 94, você pega o time do Milan campeão, Entendi. o time do Milan campeão da Europa de 94, que ganhou, que depois foi jogar contra o Vélez, ele jogou a final da Champions, era Rossi italiano, Panucci italiano, Filippo Galli italiano, Maldini italiano, Tassotti italiano, Albertini italiano, Desailly francês, Donadoni italiano, Boban croata, Savicevic sérvio e Massaro italiano. Eram 3. Quando você passa a ter 11, 8, 7, você passa a ter a chance da Europa contratar os melhores jogadores do mundo. E o Brasil não tem isso. A América do Sul não tem isso. Nesse cenário você não vai ganhar. Você vai ganhar como ganhou o Corinthians, defendendo e achando São um gol na Paulo, frente. mesma coisa. O Inter, a mesma coisa. Todo mundo ganhou na defesa. É verdade. Cara, falando de seleção brasileira um pouco, outra pergunta direta também. Como é que você analisa hoje a seleção brasileira? É um ano da Copa do Mundo. O problema da seleção brasileira não é falta de jogador.
É o quê, então? Eu acho que hoje tem um problema da CBF, da organização da CBF. E o exemplo que eu dou sempre é... você sabe que o jogador de futebol, o Juvenal Juvencio tinha a frase magnífica sobre como é que você entra no vestiário e convence o jogador a fazer o que você quer. Como? Se você prometeu Coca-Cola, não dê Guaraná. Era como ele O falava. doutor Juvenal manjava, né? Então, para você convencer o jogador, você precisa saber ser chefe dele. O que aconteceu na Copa América? O Cícero Souza, gerente da CBF, chegou na concentração, montou toda a estrutura. Aqui é a sala de prevenção, aqui é a sala da comissão técnica, aqui é a sala de trabalho de não sei o que lá. O Edinaldo chegou 10 dias depois e falou assim, pode desmontar tudo que eu não vou pagar nada disso. Que loucura, velho. Como é que o jogador se relaciona com essa informação? Que respeito ele tem pelo chefe dele, que é o técnico, que é o diretor executivo? Se o chefe do chefe dele cospe na cabeça dele, como é que ele tem, que respeito ele vai ter pelo chefe dele? Então, se você não criar uma estrutura de trabalho em que você tenha como funciona, quem manda, quem determina, quem faz, democraticamente, não vai funcionar. Aí você pode discutir se o Dorival Júnior é o maior técnico ou não é, acho que não é, mas não é esse o problema. A Argentina, se você dissesse em 2019, alguém diria que o Lionel Scaloni era o técnico ideal para a Argentina? Não. E ele conseguiu fazer um projeto com autonomia. O problema da seleção brasileira hoje não é falta de jogador. E Não também é dentro de campo, então. Não. O problema da seleção brasileira hoje é a coerência na montagem do trabalho. E a liberdade que se dê para os profissionais que têm que montar esse trabalho. Eu não acho que o Brasil vai ganhar a Copa do Mundo em 2026, mas acho que tem que começar um trabalho mais sério para poder voltar a seleção brasileira a ser competitiva como ela precisa ser. Quem são as 3 favoritas para você? Hoje, no cenário, né? França, Certamente. Espanha. França e Espanha. A Argentina não entra nesse bolo? Não acho. Cara, o Alemanha, Messi não tá conseguindo mais, né? Não que seja só o Messi, a Argentina, mas o projeto de 2022 foi em torno do Messi, né? Foi uma coisa... É diferente você ter um Messi funcionando lá. Ele não vai jogar agora contra o Brasil, já, né? Agora contra o Uruguai também. Ele perde 2 clássicos seguidos. Eu não vejo também a Argentina, não. E a Espanha, que ganha a Euro, vai ter um Lamine Yamal melhor ainda, né? A Espanha e a França é hoje, absurdo, com certeza. do que ele é hoje, então acho que eu vejo assim. Acho as duas favoritas. É impossível ganhar a Copa? Não, não é. Em 94 a gente achava que não ia ganhar, em 2002 a gente achava que não ia ganhar. Mas vai ter um trabalho que precisa amadurecer muito para poder chegar. Hoje você olha para o Brasil, vai enfrentar a Colômbia e a Argentina, você fala, não vai ganhar. PVC, essa aqui é a história. Agora vamos começar a entrar na história. Quais são os top 5 maiores clubes de futebol brasileiros de todos os tempos pra você? Eu não gosto dessa conversa, cara. Não gosta? A gente Não. adora, PVC. A gente adora. Não dá Eu no não gosto Brasil, dessa história. Assim, um clube não é maior que o Flamengo não é maior que o Fluminense, o Fluminense não é maior que o Flamengo. maior que o Fluminense. É o Flamengo de 1981. Talvez jogava os um melhores futebol melhor do times, que o Fluminense de 2012. então. Não os maiores, os melhores, então. Os melhores, perfeito. O maior time da história do futebol é o Brasil de 70. O maior time de clube da história do Brasil é o Santos de Pelé. O de 62 e 63. Esse é o maior. Esse é o Time maior. Que na rebarba ainda ganha 3 brasileirões depois pra completar 5, né? De 62 a 65. De 61 a 65, o Santos é campeão tem um brasileiro. trio que joga tudo, que é Coutinho, Pelé e Pepe. Uhum. Todo o resto muda nas finais. Todo o resto muda nas finais. E mesmo na final do Mundial, né? O time que joga Sim. a final do Mundial não é o time clássico que eu citei agora há pouco. Exato, que jogou 10 vezes. Abaixo desse do Santos, tu consegue listar? É difícil. Times tá? históricos. Times O maior históricos. time que eu vi jogar na minha Boa. vida, que eu vi jogar no estádio, foi o Barcelona em 2011. Isso é... Que eu vi jogar no estádio. Se eu disser pra você qual foi o maior time que eu vi jogar, sem ser no estádio, eu vou falar o Flamengo de 81. Mas é memória afetiva.
Você sabe que esse time de 81 jogou 4 jogos. Raul, Leandro, Marinho, Mozeli Júnior, Andrade Adirizico, Tita Nunes e Lico jogaram juntos 4 partidas. Os 11 juntos. Que isso, PVC? Ganharam do Volta Redonda, do Cobreloa, Vai falar os do times. São Paulo e perderam do Vasco. Nem contra o Liverpool essa formação. Ah, não, contra o Liverpool sim. Contra o Liverpool sim. Eles ganharam do Volta Redonda, do Liverpool, do São Paulo e perderam do Vasco. Boa. Contra o Cobreloa não era Ney Dias na lateral. Dos anos 2000 pra cá, futebol brasileiro. Tu consegue listar algum que se destaque na tua memória? Flamengo de 2019. O Cruzeiro de 2013 e 14. Não, o Cruzeiro de 3 é melhor. O Cruzeiro de 3 é melhor. Alex do- Melhor do que o de 13 e 14? É melhor. Timaço, né? Também jogou pouco junto. Santos. Acho que o Santos do Neymar em 2010. Não o de 11, o de 10. O que metia 8x2 no Guarani. 8x0 É que o de no 10 Guarani. não jogou a Libertadores, né? Aí o Jones vai e ganha, É. então acaba que o Jones vira o grande time. Mas eu concordo, o de 10 era encantamento puro. Mas do também Santos, foi né? só o Paulista, né? Exato, Porque- e Copa a do Brasil. São Paulo, não? Não, São Paulo Time era um muito time operário, diferente. né? Os maiores São Paulos que eu vi jogar, isso é engraçado, que se você pegar assim, o São Paulo que era espetacular de ver jogar era o time dos menudos de 85. Gilmar Zé Teodoro, Oscar Dario Pereira e Nelsinho, Marcelo Araújo, Silas e Pita, Miller, Careca e Sidney. Em 85. 86 já estava um pouco diferente. Mas o time que é incrível, porque se você pega assim, times que jogaram muitas vezes ou poucas vezes juntos. Eu já falei, o Santos de Pelé, aquela formação clássica, jogou 10 vezes, o Flamengo de 81 jogou 4 vezes junto. Leão, Eurico, Luiz Pereira, Alfredo e Zeca, Dudu e Ademir da Guia, Edu Leivinha, César Inês, jogaram 16 vezes, ganharam 8, empataram 8. Não perderam. Aham. De todos esses times clássicos que você procura quantas vezes jogaram, o time da Democracia Corintiana jogou 13 vezes juntos, perdeu 4. Aí você pega o time do São Paulo de 92, campeão do mundo. Primeiro campeão do mundo. Sim. Jogou 7 vezes junto, ganhou 7. Esse time era bom, né? Esse time era muito bom, né? Zete, Vitor, Adilson, Ronaldão e Ronaldo Luiz, Pintado, Cerezo, Raí, Palinha, Cafu e Miller. Meu Deus do céu. Cara. Como é que eu consigo ficar impressionado ainda? Até porque você poderia inventar qualquer. Eu estaria aqui É só concordando. você pegar o celular. Não, tá doido, PVC. Exatamente. Porra. Agora, polêmicas. Vamos para as polêmicas, porque a gente tem uma enciclopédia na nossa frente. Então a gente precisa falar de polêmica no futebol brasileiro. Aquilo que dá engajamento pra não galera tem ficar polêmica em enciclopédia. bolada. Tem informação. Tem dado. né? É. Informação. Então, no dado, o Palmeiras é campeão mundial de 51? Não. Mas tem um documento que a FIFA deu. Dizendo que é campeão. Tem 2 documentos. Então é ou não é? Não é porque a FIFA não admite aquele documento. Mas o documento tem. Mas se a FIFA virar e falar, admito. Passa a ser. Você não acha isso muito louco, PVC? Uma quê? entidade determinar o que é um campeonato mundial naquele período? Não, pelo seguinte. Primeiro que esse não é o único caso. Tá. Né? Então, por exemplo, quando o Palmeiras foi campeão da Copa Rio, primeiro que as pessoas, primeiro a Copa Rio existe. As pessoas falam, o Bangu ganhou. Não. Copa Rio foram 2, 51 e 52. Palmeiras e Fluminense. A FIFA não deu o documento para o Fluminense. A FIFA deu o documento do Palmeiras. Eu vou te passar o documento depois pra você botar no ar. Editora. Eu passo pra Tati. Você sabe por que nasceu a Copa dos Campeões da Europa? Não. Porque o Wolverhampton ganhou do Honved e os ingleses disseram Wolves World Champion. E os franceses disseram campeão do mundo é o cacete. E no dia seguinte o equipe publicou campeão do mundo é o cacete e nós propomos o lançamento da Copa dos Campeões da Europa. E assim nasceu a Copa dos Campeões da Europa. Porque o Wolverhampton tinha se autoproclamado campeão do mundo. Sabe que o Bolonha se diz campeão europeu? Porque ganhou o torneio della Città d'Esposizione de Paris de 1936. Em Paris, 36. E o Bolonha é campeão da Europa? Não. O Palmeiras jogou a Copa Rio aqui, que era um torneio que tinha o aval da FIFA, tinha a bandeira da FIFA no Maracanã, que era um torneio feito para recuperar o futebol brasileiro da perda da Copa do Mundo 50. E o Palmeiras ganhou o torneio e a torcida do Palmeiras e os jornais brasileiros publicaram que o Palmeiras era campeão do mundo.
Assim como os jornais ingleses publicaram que o Wolverhampton era campeão do mundo. Tem uma lenda que corre que assim, você fala, o Palmeiras só começou a reivindicar o título mundial de 51 depois que o São Paulo e o Corinthians foram campeões do mundo. Não é verdade. Eu ia na sala de troféus do Palmeiras nos anos 80 e a primeira coisa que você fazia quando ele estava na sala de troféus, o porteiro dizia, vem aqui que eu vou te mostrar a Copa Rio. E mostrava o troféu da Copa Rio, que era o troféu mais importante que tinha ali. Pro torcedor do Palmeiras. E era um timaço do Palmeiras, né, PVC? Fábio Salvador Juvenal, Túlio eu sabia que ia vir isso. Liminha, Pozdeleão, Lima, Jair e Rodrigues. Ganhou os 5 campeonatos, né? Assim, eu não vou lembrar direito, mas é o Paulistão. De 50 e 51, Rio, né? isso. Então o Palmeiras sempre considerou a Copa Rio como o campeonato do mundo pra ele. Mas o Palmeiras nunca sentiu a necessidade de reivindicar, até que foi reivindicar na FIFA. E a FIFA deu um documento em 2007 e deu um outro em 2014. Só que a FIFA, independentemente disso, eu perguntei para a FIFA agora em janeiro. A FIFA diz, não, para a FIFA, campeões do mundo são os times da Copa Intercontinental de 60 em diante e os campeões mundiais oficiais da FIFA. Tá bom? Então, é o que a FIFA diz, é o que a FIFA reconhece. Mas ninguém responde na FIFA por que vocês deram aquele documento. Eu entendo que, por exemplo, eu sempre fui contra a unificação dos títulos brasileiros. Eu debati em programas de rádio com o Odir Cunha contra a unificação dos títulos brasileiros. Uma vez que a CBF, por uma questão política, unificou, e ela não equiparou, ela unificou os títulos brasileiros, há argumento dos dois lados. Há argumentos justos dos dois lados. As pessoas dizem assim, tinha que ter sido equiparada a Taça Rio à Copa do Brasil. Não tinha. Podia. Por quê? Porque a Taça Brasil, diferentemente do que as pessoas pensam, não foi todo ano que era mata-mata simples. Teve ano que eram grupos e que depois dos grupos saíam outros grupos e depois mata-mata. 59 era grupo regional, né? Grupo Nordeste, exatamente. Grupo Norte, o Bahia e o Ceará saem ali na final Como o Campeonato Brasileiro de 75 era, como o Campeonato Brasileiro de 79 era. Então, há argumento dos dois lados. Eu sempre fui contra unificar. Sempre fui contra. Eu não teria unificado. Mas uma vez unificado, eu tenho que contar a história como ela existe. Ela foi unificado. Então, os campeonatos começam em 37, que eu acho absurdo, e depois 59. Era isso que eu queria te perguntar, PVC. Porque 59, por mais que exista argumento dos dois lados, eu vejo uma continuidade lógica. Você tem 60, você tem 61, aí acho que a partir de 67 que você tem o Robertão e a Taça Brasil, e você pode discutir que o Palmeiras é bicampeão brasileiro no mesmo ano, etc. Mas, cara, eu não consigo ver nada que me faça... tudo bem, tinha Atlético Mineiro, Fluminense, era uma parada interestadual ali, mas aí não rolou um exagero do gigantesco. Robertão? Não do Robertão, do 37. Não, de 37 eu acho. Não é um exagero grotesco Claro, da CBF? Eu assim? acho. Porque se você for caçar a história do Corinthians, do Palmeiras, do Flamengo, de todos os times, ele Não. talvez tenha um interestadual ali. 37 é um campeonato do Sudeste. Exato. E foi política também de reconhecer o Atlético. Agora, eu acho que uma vez unificado, a gente tem... Como jornalista, Para mim, a informação. pergunta é assim... Porque a gente ouve assim, eu vi o Antero Greco, meu amigo, e o Juca, falando assim... Pra mim é de 67 em diante. Não pode ser pra mim. Pedro Álvares Cabral descobriu ou invadiu o Brasil. Não é pra você, né? Você pode dizer que ele descobriu ou que ele invadiu, mas ele chegou aqui dia 22 de abril de 1500? Chegou. Essa é a discussão. Ele chegou, ele pisou. Então, pisou. Se ele descobriu, você... é um segundo, eu concordo. Claro. Não dá pra ser pra Então mim, você não né? pode dizer, dia 22 de abril de 1500, tanto que a música do Ari Barroso é Quem foi que inventou o Brasil? Quem foi que inventou o Brasil? Foi seu Cabral? Foi seu Cabral? No dia 22 de abril, 2 meses depois do Carnaval. Nunca ouviu isso? Tá tomando uma aula cultural hoje, hein, Lucas? Pô, eu tô bobo aqui, cara. PVC, isso aqui é novo pra mim. São Paulo foi rebaixado em 91? Não. O que aconteceu? Você quer ler o regulamento? Vou mandar, tem um monte de material pra ele. Pra que eu vou ler o regulamento se eu tenho PVC? O regulamento diz, não haverá descenso. O que aconteceu foi que o Fará tentou dar um golpe, mas não naquele ano. O Fará deu um golpe a partir de 88.
O Pará assumiu a Federação Paulista em 88 com 20 clubes no campeonato. E ele queria fazer com 16. Só que se ele dissesse, a partir deste ano, caem 4 e sobem só 2, caem 6 e sobem só 2, ele ia perder voto e não ia se eleger nunca. Então o que ele fez? Ele foi aumentando de 20 para 22 em 89, para 24 em 90, para 28 em 91, para 32 em 92, manteve 32 em 93 e em 94 ele dividiu e falou, agora são 2 grupos de 16 que não se cruzam mais. E em 91, 92, 93 ele fez o cruzamento. No regulamento do Campeonato Paulista de 90, o mesmo que diz não haverá descenso, nesse mesmo regulamento ele define que no ano seguinte o Campeonato Paulista será disputado por 28 clubes, necessariamente divididos em 2 grupos. Num grupo estariam os 14 que se classificassem para a 4ª fase do campeonato de 90, e no outro, os 10 clubes que não se classificassem e mais os 4 que subissem da 2ª divisão para a 1ª divisão. E ratificava, o campeonato de 91, 1ª divisão, será disputado por 28 clubes. Então, o campeão seria um dos 28. Se ele tivesse dado o golpe, efetivado o golpe em 92, eu diria, ele adiou porque o São Paulo estava ali. Mas não foi isso que aconteceu. Ele fez 91 com cruzamento, ele fez 92 com cruzamento, ele fez 93 com cruzamento e só em 94 ele falou que não tinha mais cruzamento. E o regulamento de 90, quando eu mostro o regulamento, as pessoas dizem assim, mas mudou depois. Não, tem a data da assinatura, que é 7 de dezembro de 89, que é a assinatura do regulamento do Campeonato Paulista de 90, onde diz, não haverá descenso. Vou ter que te mandar os 2 documentos. Preciso também. O Flamengo caiu no Carioca de 33? Não. 33 tinha 2 ligas. O Botafogo jogou uma e o Botafogo ganhou a outra. Tem um anacronismo nessas análises, né, PVC, assim, de tipo, não entender isso das 2 ligas, ou de como era o regulamento em 90, e acaba virando, porque do São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, que eu vejo muito, é que tem vídeo do Zete, do Tele, que eles usam termos e as pessoas usam aquilo pra confirmar e meio que cagam pro regulamento. O né? campeonato, a diretoria do São Paulo mudou. Uhum. E para a diretoria nova do São Paulo era muito confortável dizer, porque ficou na rua. Só que 2 jornais só publicaram que tinha caído. Só a Folha de São Paulo e o Jornal da Tarde. Uhum. A edição da Revista Placar, eu fui no Flávio Prado outro dia, levei a edição guia do Campeonato Paulista da Revista Placar e dizia que o Fará tinha criado um regulamento esdrúxulo e que, além de tudo, não tinha rebaixamento. Placar publica isso. E depois que tenha a não classificação do São Paulo para a 4ª fase, só a Folha e o Jornal da Tarde publicam que houve o descenso. O Estadão não publica, o Placar não publica, ninguém mais publica. Isso é um caso clássico de não ler o regulamento. E por que eu fui atrás desse regulamento? Porque eu me lembro das entrevistas do Fará explicando como seria 91 em 90. E porque eu sempre fui leitor de Placar. E Placar, eu lembro de ler o regulamento de 90 dizendo não haverá rebaixamento. E depois, quem não leu o regulamento foi lá e publicou que caiu. E aí caiu, porque a Folha de São Paulo era o maior jornal do país. Pronto. Ninguém leu o regulamento. Na minha visão, aí foi um grande erro de imprensa. Quem é o verdadeiro campeão em 87? Os 2 são campeões. Essa é uma contradição que eu tenho. O Flamengo é o campeão legítimo. O Sport é o campeão legal. Já foi pro STF. Tá. Já foi pro STF. E o SF decidiu o quê? Que o Sport Pelo é campeão. Sport. Então por que o Flamengo é campeão legítimo? Porque o Brasil inteiro assistiu aquele campeonato como sendo um campeonato de verdade. Inclusive Pernambuco, porque o Santa Cruz jogou. Entendi. Só que, o que dizia? O regulamento dizia que ia ter o cruzamento. E os clubes do módulo verde e Copa União disseram o tempo inteiro que não iam cruzar. Então a gente sabia que ia ter o cruzamento e que não iam cruzar. Aí o Sport entrava em campo, esperava o Flamengo não entrava em campo, ganhava por WO. O Sport entrava em campo, esperava o Guarani entrou. Esperava o Internacional não entrava em campo. Aí fizeram a final do módulo, a final do Campeonato Brasileiro. Do módulo amarelo, jogaram o Sport e o Guarani e empataram nos pênaltis 11-11. Em janeiro, fevereiro, eles voltaram a jogar 2 finais, porque fizeram o quadrangular.
O Sport ganhava do Flamengo de WO, o Guarani ganhava do Flamengo de WO, o Sport ganhava do Inter de WO, o Guarani ganhava do Inter por WO, fizeram os 2 jogos, Campinas e Recife, e o Sport ganhou 1-0 o jogo decisivo. Flávio Betão, Estevam, Marco Antônio e Zé Carlos Macaé. Rogério, Ribamar e Zico. Robertinho, Nando e Neco. Você é do Flamengo. Não, e sou o Sport. Isso é esporte de 87. O Eurico tirou o Fluminense da Série C pra Série A, PVC? Tirou, ele falou que tirou. Não, calma aí. Mas na prática, tirou? O Fluminense ganhou a Série C e não jogou a Série B. Não foi por culpa do Fluminense, foi por culpa do caso Gama e Botafogo. Aproveitando o caso Gama e Botafogo, que quem estava errado, na minha opinião, era o Gama. Mas o Gama e Botafogo foi do Sandro Rocha, não? Foi Isso, a partir do foi Sandro Rocha. Rocha. Entendi. O Gama foi rebaixado porque o campeonato rebaixava por média. Só que o Botafogo ganhou os pontos do jogo São Paulo 6, Botafogo 1. Com os 3 pontos daquele jogo. Isso foi surreal, no caso, né? 6-1, só que o Sandro Rocha acabou jogando E aí o Gama ganhou, o Botafogo ganhou os 3 pontos do jogo. na Justiça Comum. Não, na Justiça Esportiva. E aí o Gama foi pra Justiça Comum. Aí o Gama foi pra Justiça Comum, conseguiu uma liminar que jamais foi julgada. Sério? Por que as pessoas vão pra Justiça Comum no caso de esporte? É ridículo, porque não vai dar tempo de julgar. Ele conseguiu uma liminar dizendo que o campeonato não podia começar sem a inclusão do Gama, porque não podia ser prejudicado. Aí o Gama jogou em 2000, 2001, 2002, foi rebaixado e nunca mais foi julgado o caso Gama. Pra que seria, né? Não tem Ele já sentido tinha nenhum. sido rebaixado, aí não Caiu precisava no julgar campo, mais. Né? Exato. Nunca foi julgado o mérito da questão, se o Gama estava certo ou estava errado. O que o Gama justificava? Que o caso, pela legislação, deveria ter tirado o ponto do São Paulo, os pontos do São Paulo, e esses pontos não iam para lugar nenhum. Entendi. E o STJD julgou com base no outro artigo que tinha tido um julgamento em Rondônia naquele mesmo ano, em que se tirava os pontos do São Paulo e passavam para o adversário, Pro Botafogo, no caso, que acabou não sendo rebaixado. que por isso não foi rebaixado. E o Gama caiu. E o Gama caiu. E aí em 2000 não tem um campeonato brasileiro normal, é isso? Aí em 2000, não, tem Tem a Jovem só que é o Lange. seguinte, o Gama consegue uma medida liminar dizendo que não podia começar nenhum campeonato sem a presença dele. Tá. Para descaracterizar que ia ser um campeonato sem ele incluiu o Gama e mudou o formato e trouxe o Fluminense de volta, o Botafogo de Ribeirão Preto de volta, o Juventude que tinha caído de volta. Entendi. E o Fluminense voltou. E não jogou a Série B, no caso, em 2001. Em 2000. Não, mas em 2001, por exemplo, não jogou a Série B, que aí volta aos moldes normais. Não, porque aí você passou a ter acesso e decência a partir de 2001 de novo, com os times que tinham participado em 2000. Até porque o Fluminense, se eu não me engano, em 2000 vai até as quartas Vai de até as final, quartas de né? final. Contra os perto É, do São contra o São Caetano, Caetano. né? Então, tipo, você teria um time entre os 8 melhores rebaixado pro ano seguinte. Já não... Acabamos. Ah, não. Acabamos? Ah, não. Corinthians e Ih, Palmeiras, gente, que né, loucura. Só tem a última polêmica. O que representou a virada de mesa em 1996 pro futebol nacional? Em 96 não representou nada. Nada. Não. Porque tinha virada de mesa toda hora, cara. A gente tá num país que é um dos argumentos da história da unificação. Qual era o argumento que eu mais usava contra a unificação? Que sabe por que o Robertão chama Robertão? Sabe? Roberto Gomes Pedrosa. Mas o que era o Roberto Gomes Pedrosa? Ele era dirigente, não é? Não, mas o torneio Rio-São Paulo se chamava Torneio Roberto Gomes Pedrosa. E aí eles adicionam Paraná, se eu não me engano. Aí na em primeira 67 edição, eles né? adicionam Paraná, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Exatamente. E em 68 adicionam também Pernambuco e Bahia. Exato. Porque o Cruzeiro tinha conquistado a Taça Brasil de 66 e o Brasil entendeu que agora o Brasil era grande demais para ter só Rio-São Paulo. Uhum. Então eles pegam o torneio Roberto Gomes Pedrosa e ampliam. Então vira o Roberto Deu Gomes uma- Pedrosa grande. Robertão. Robertão. Ah, genial. É. Genial. E aí em 71 a Até por isso é CBD... concomitante, né, PVC? Algumas taças do Brasil com Exato. o Robertão. 67 e 68. Isso. Aí você vai dizer, mas o Palmeiras ganhou 2 campeonatos no mesmo ano. O Flamengo também. Exatamente. O Flamengo é tricampeão em 2 anos em 79, ele ganha 2 campeonatos estaduais. Porque Mesmo dois- agora na pandemia, o Flamengo é campeão em 2021 do de 20 e em 2021 Não, do de mas em 21, 79 ele é campeão. assim. Diferentes 79 ligas, e 79 especial. É. O Flamengo é tricampeão. 78, 79 e 79 especial.
Mas aí, o que acontece em 71? A CBD anuncia a criação do Campeonato Nacional de Clubes, com este nome. E qual é a diferença em relação ao Robertão de 70? A diferença é que você tinha primeira e segunda divisões. Então, você vai dizer, o Robertão de 70 tinha 7 estados. Tecnicamente, ele era um torneio interestadual, não era um campeonato nacional. Você tinha São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, Pernambuco e Bahia. Em 71, você tinha 8 estados, esses 7 e mais o Ceará. Então continuava sendo interestadual, só que tinha segunda divisão. Então o time do Amazonas podia ser campeão brasileiro de 72. Sim. Porque ele jogou o Campeonato Brasileiro de 71, Campeonato Nacional de Clubes. Acontece que esse acesso e descenso nunca existiu. Porque como é que acontecia nos anos 70? Tinha um slogan. Onde a ditadura vai mal. Onde a arena vai mal, É, clube no Nacional. Onde a arena vai bem, outro clube também. Então, acontecia o quê? Em 71, 20 clubes. Em 72, 26. Em 73, 36. Em 74, 40. E assim ia aumentando. Até que chegou em 94, em 79. Então, eram viradas de mesa o tempo inteiro. De outra forma. Tanto que a gente fez uma pesquisa pro 365, que era, tipo, gols marcados por Campeonato Brasileiro. E você tem uma discrepância, porque tem Campeonato Brasileiro na década de 70, 80, não vou saber direito, que tem, tipo, quase 100 participantes, assim. 94, 79. Exatamente. É óbvio que a média vai ser enorme nesse campeonato. muito Não a mais média. gol, é muito mais Não, time. o número Falei de errado, gols. a média não, o número absoluto de gols, ele vai ter, você vai bater, sei lá, 1.300 e no ano seguinte, que você não tem metade dos E clubes, o vai que bater acontece 600. em 80, quando o Jurídico tinha eleito presidente da CBF? O que acontece? Ele diminui de 94 para 40 clubes. É um corte abrupto, né? Só que ele faz a Taça de Prata com 64. E os clubes da Taça de Prata sobem no mesmo ano. Então os times da Taça de Prata podem ganhar o campeonato. Que o Corinthians, acredito, jogou a Taça de 82. Prata, né? Exato. Então você tinha 40 clubes na primeira divisão, mas você tinha 104 que podiam ganhar o campeonato. Na prática, ele não diminuiu, ele aumentou. Meu Deus. Ele diminui na fala, mas a probabilidade de um clube Tanto ser que campeão. hoje a gente fala que eram 44. A gente fala 44 clubes em 80. Porque eram os 40 que começaram a Taça de Ouro e os 4 que vieram a subiram Taça de da Prata. Gente, que loucura. Vamos falar da atualidade? Vamos ainda? Antes de a gente brincar, vai ser rápido Eu tenho agora. que ir embora. Palmeiras e Corinthians, PVC. É a final do Paulistão. Eu quero a opinião dos dois. Acho que vai ser bom a opinião dos dois, não, Léo? Pode o PVC começar, pelo amor de Deus. Eu acho que o Palmeiras vai ganhar lá dentro. Você acha que o Palmeiras ganha dentro Acho. da arena? Acho. Quanto, PVC? 2-0. Mudou. Eu acho que ganha também o Palmeiras, cara. Porque eu acho que tá rolando uma coisa que eu odeio quando rola no Corinthians e Palmeiras, que é muita alegria depois de uma vitória que não fecha o campeonato. Eu tô lembrando muito do que aconteceu em 2018, que o Corinthians é campeão. O Palmeiras ganha com o gol do Borja, 1-0 na Neoquímica, que não era Neoquímica, ainda era só ali na Corinthians, né? Aí na volta o Corinthians faz 1-0 com o Rodriguinho, se eu não me engano, golaço do Rodriguinho, e ganha os pênaltis. E porque tá parecendo que o Corinthians ganhou de 4-0 do Palmeiras. Tá E não muita ganhou, confiança, ganhou tem de- muita confiança, Léo, do lado do Corinthians? Eu acho que em excesso. E eu não sei se é do time. Eu vejo mais a torcida. torcida? Eu vejo, assim, tipo... Eu acho que o corintiano atualmente ele tá muito carente, Não, cara. mas tem outra coisa também. Que é o fato de que vai todo mundo voltar da data FIFA. É, exatamente. A gente não sabe como esses caras vão vir, né? O Carrilho pode voltar machucado, o Zé Martins pode voltar machucado. Tem um monte de gente pra voltar da data Exato. FIFA. Tipo, o Depay pode se machucar no jogo da Holanda. Esses caras podem todos. Então eu acho assim... Tá muita empolgação. Muito tempo entre um jogo e outro. Talvez se fosse no domingo e agora, na quarta-feira, a gente Já seria poderia estar diferente. tendo uma outra parada. Acho que tem 10 dias. Acho que o elenco do Palmeiras é talvez o elenco que jogue junto há mais tempo no Brasil, Mas assim, mudou, né? de não mudar muito. Mudou o elenco, claro. Vitor Roque, Estevão, mas acho que a base do Abel ali é uma base. É o Abel, acho que ele é um cara que quando você dá a derrota pra ele trabalhar, ele vai conseguir trabalhar bem. Enfim, mas assim, é um Corinthians e Palmeiras. Eu acho imprevisível, mas eu hoje, se fosse apostar, as pessoas acham que eu falo brincando, né? Eu acho que o Palmeiras hoje ganharia de 1-0. Nos pênaltis, aí eu já não consigo dizer pra você quem ganharia, mas eu acredito que o Corinthians vai sofrer bastante na quinta-feira do jogo. Tu acha que vai ser 2-0? 2-0. 1-0? Vai ser 1-1 esse jogo. Esse jogo vai ser 1-1, Corinthians campeão. Pode anotar.
Tá cravado aqui. Qualquer coisa eu corto, falo que não falei. Belas de cada. Belas Vamos de brincar, cada. PVC. Vamos brincar pra ser rápido aqui. Papum. Pode manter nele, jogador. A nossa primeira brincadeira se chama Baixe Outro. A gente vai te falar uma coisa ou outra. Meu Deus, isso aqui tá... É um jogador ou outro. Você acha que vai ser safo, bem safo com isso aqui. Escolhe entre um ou outro. Vamos lá. Baixe Outro com PVC. Jogador, eu puxo de times... Perdão, eu puxo isso aqui... Eu puxo esses aqui, tu puxa daqui pra baixo. Tá bom. É o Baixe Outro, tá? Aí você faz daqui, 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 daqui. Tá bom? PVC. Alex ou Kaká? Kaká. Ronaldinho Gaúcho ou Djalminha? Ronaldinho Gaúcho. Ronaldo Romário? Romário. Rivaldo ou Neymar? Rivaldo. Rivelino ou Tostão? Tostão. Zico ou Maradona? Maradona. Messi ou CR7? Messi. Pelé ou Di Stéfano? Pelé. Eusébio ou Puskás? Puskas. Dudu ou Ademir da Guia? Qual Dudu? Dudu atual. Ademir da Guia. Vamos pra time, PVC. Flamengo de 81 ou 19? 81. Palmeiras da Parmalat ou Palmeiras da Leila? Palmeiras não é da Leila. Não. Palmeiras Nem era da montado Parmalat. pela Leila. Não, o Palmeiras mais forte desse tempo todo é o Palmeiras do Maurício Gagliotti. Mas é o Palmeiras da Parmalat. São Paulo dos anos 90 ou São Paulo do Muricy do Tri? São Paulo dos anos 90. Santos do Pelé ou Barcelona do Messi? Santos do Pelé. Mundial de Clubes ou Libertadores? Ainda é Libertadores. Esse formato antigo da Champions ou esse atual agora da Liga? Cara, o formato ficou bom. eu vou gostei votar também, nesse. PVC. Eu adorei no final. É. Eu critiquei antes É. sem ver e gostei. Vai lá, fecha aí. Futebol moderno, raiz. Moderno. Com VAR ou sem VAR? Vai ter que ter VAR, mas o VAR precisa ser melhor. Palmeiras campeão mundial ou Brasil Hexa? Brasil Hexa. Acabamos, Baixe Outro. Agora a gente vai fazer uma previsão rápida. Ah. Eu quero que você crave. Quem vai ser o campeão da Libertadores 2025, PVC? Fortaleza. Ai, muito bom, concordo. E da Sula? Cruzeiro. E do Mundial, Super Mundial de Clubes? Real Madrid. Do Brasileirão? Palmeiras. Da Copa do Brasil? Atlético Mineiro. Agora a gente vai pro Baixe e Volta. A gente vai te falar uma palavra e você retorna com uma expressão ou a primeira palavra, a primeira coisa que vem na sua cabeça. Essa também é simples. Eu venho até aqui, jogador. Ou pode começar você e eu termino. Vai. Só um minutinho, deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Libra. Não, aqui, daqui. Não, basta e volta. É o outro. Pode fazer daqui, ó. Fala aqui. Vai, melhor daqui, basta e volta. Isso. Vai até aqui, ó. Libra. Pound. Eurico. Eurico Miranda. Eu, Rico. Flamengo. Torcida. Zico. Craque. Dinamite. Artilheiro. Seleção brasileira. Brasil. Zagallo. Mestre. Pelé. Rei. Messi. Príncipe. Campeonato Brasileiro. Maior campeonato da América. Ademir da Guia. Divino. CBF. Precisa melhorar. Clube dos 13. Não existe mais. Liga Forte União. Forte. Cristiano Ronaldo. Trabalho. Neymar. Meio do caminho. Dorival Júnior. Bom técnico. Maradona. Dios. Jornalismo esportivo. Vida. Libertadores. América. Copa do Mundo. Eu quero fazer mais 4. 3. E Palmeiras. Minha vida é você. Valeu. Galera, espero que todo mundo tenha gostado. Um abraço, até a próxima. Valeu.